crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje a aula é 57 e eu, professora Luciana, vamos juntos relembrar quais são os nossos avisos iniciais antes de começarmos a aula. Então, primeiro lá, lavar a mão, manter ela sempre bem higienizada, né? Que isso é super importante. Sentar no local confortável quer dizer um local que você consiga fazer a atividade bem, com concentração e evitar tocar o seu rosto. E os materiais para a aula de hoje? Lembre-se que no finalzinho da aula anterior, eu já tinha falado para vocês separarem alguns materiais. Então, vamos lembrar quais são eles. Os materiais da aula do dia, que são o caderno, o lápis, a borracha e o apontador. E os materiais que eu pedi para vocês. Quer uma folha de caderno? Pode usar um caderno antigo que você não use mais. Você pega algumas folhinhas para a gente usar na aula de hoje. Uma tampinha ou um copinho, algo redondo para que você possa usar, né, como base para fazer a atividade. Também a cola, a régua, a tesoura. Tudo bem? E outro símbolo importante da nossa aula é esse aqui, que toda vez que ele aparecer, temos que fazer o registro daquela atividade, porque também é importante a gente fazer o registro. Então, falando em registro, não é mesmo? Vamos para o primeiro do dia. Então, anote aí no seu caderno a data, aula 57 e língua portuguesa. Anotação feita? Então, vamos relembrar o que nós vimos na aula anterior, que fizemos bastante coisa, não é mesmo? Então, olha lá, a primeira atividade que nós fizemos na aula anterior foi a atividade de relembrar o texto. Lembram-se que nós trabalhamos com as imagens, ok? Lembram-se que a gente pegou várias sequências do texto, né? Que a primeira que era um negror, né? A lenda contava pra gente que o céu era um negror, né? Que não tinha luz alguma. Aí também falava que os índios caçavam, pescavam, guerreavam. E as mulheres indígenas faziam o quê? As mulheres indígenas faziam o alimento, né, de todos. E também, além de elas fazerem o alimento, elas também tinham que ir atrás do alimento. Lembram-se que elas entraram na floresta, na mata, foram atrás de milho, não é mesmo? Para fazer o alimento. Aí levaram os curumins, que eram os filhos. E aí os curumins pegaram um monte de espiga, que deram sorte lá, né? E aí levaram para a avó fazer um bolo de milho. E eles comeram todo o bolo de milho. E com medo, o que aconteceu? Eles estavam pensando, e agora? O que a gente vai fazer com a vovó? E o que a gente vai fazer com o papagaio tagarela? Será que a gente vai esconder eles numa caverna? Não. O que eles fizeram? Eles pediram para que os colibris, né, levassem o cipó lá no topo do céu para que eles subissem para fugir das mães que estavam furiosas. Lembram-se? E as mães furiosas, nervosas com tudo isso, o que fizeram? Elas viraram onças porque elas caíram do cipó, né? Então nós tivemos nessa narrativa que nós lemos dois elementos da natureza, um que é o surgimento das estrelas e o outro as onças, ok? Depois que nós relembramos o texto, nós pensamos sobre ele. Lembram-se que nós vimos os elementos que constrói a narrativa, que era o título, depois o nome da autora, e aí nós vimos outros elementos.
personagens, que é quem participa da história. Depois nós vimos o tempo, que é quando acontecia. O espaço, né, onde acontece, que é o lugar. Nós também vimos o que acontece na história, que são algumas partes importantes dela, que é o começo, meio e fim. O que seria isso? Seria a situação inicial, depois nós vimos a complicação, depois o clímax e, por último, o desfecho. Lembram-se que é essa atividade que vocês estão vendo aí. Depois, nós fizemos aquela atividade do quebra-cabeça. Lembram que eu pedi para vocês anotarem os acontecimentos em 2 papeizinhos, ou um só, que depois você poderia pintar de outra cor se você quisesse, e que nós tínhamos que ligar uma informação a quem ela se referia. Lembram-se? Então vejam aí que nós temos 2 exemplos. Uma em que eu tenho o verbo tiveram, que está sublinhado, e a outra mim, que é um pronome que está sublinhado. E aí nós comentamos que em alguns casos a quem se refere ele não está ali explícito, né? Às vezes nós escondemos aquela informação, mas a gente sabe que está ali, como é o caso do primeiro exemplo lá. Só então tiveram medo. Quem tiveram medo? Os curumins. Então, por isso que nós ligamos curumins a essa informação. E no segundo caso, estava bem explícito para a gente, mostrando ali quem que era, né? Que é o mim. Mas quanto a mim, quem é o mim ali na narrativa? Era o narrador. Então, foi uma forma dele conversar com o leitor neste momento, né? De mostrar o que ele estava sentindo naquele momento. Ok? Depois, para nós encerrarmos a aula, nós fizemos o sorteio da roleta das palavras, lembram? Que nós sorteamos várias palavras com os envelopes e que nós tínhamos que pegar aquelas palavras para que nós colocássemos no texto lacunado, porque para dar sentido ao texto, né? E ainda surgiram 2 palavras, né, que poderiam ser usadas como sinônimos, que era curumins e garotinhos. Lembro que eu expliquei que primeiro apareceu curumins, porque eu estou indicando quem é. E para evitar usar curumins de novo, usamos o garotinho. E por último, você sabia que era uma curiosidade de como, né, nascem as estrelas, o brilho das estrelas. Então, pensando nisso, o que nós vamos fazer, né, na aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos começar a aula com costurando ações. Lembram-se que lá nas nossas primeiras aulas nós trabalhamos com algumas ligações, algumas palavras que faziam ligações no texto? Então, nós vamos trabalhar mais ou menos da mesma forma. Então, olhem comigo aqui agora no slide. Então, vocês têm ali 5 ações, numeradas de 1 a 5. E vocês têm outras 5 ações que nós temos da letra A à letra D. Se vocês perceberem, lá no número 1 ao 5, no final de cada uma, nós temos sempre uma palavra em destaque. Então, aquela palavra em destaque é a palavra que vai fazer a ligação entre as ações. Lembram-se que a gente já viu que o nome se chama conjunção, quer dizer que é uma ligação. Eu estou ligando uma ação à outra. Pode ser uma relação de oposição, que podemos usar o mas. Lembram que uma ideia é contrária à outra? Nós falamos sobre o uso dos porquês, lembram? Então, o porquê também. Ele também é uma ligação entre uma ideia e outra. Então, aqui eu vou dar um tempinho para vocês. Vocês não precisam copiar todas elas. Você pode colocar o número e qual é a ação, né? Se refere a qual outra ação. Então, lembre-se, eu tenho 2 grupinhos de ação. O grupinho dos números e o grupinho das letras. O que você vai fazer agora? Você vai ler cada um dos números e vai colocar a qual letra se refere. Vai costurar a ação a outra ação. Então, vou te dar um tempinho para você fazer o registro no seu caderno.
costura feita? Então, toda vez que a gente fala em costurar ações, quer dizer, são palavras que ligam ideias umas às outras. Pode ser uma ideia de adição, pode ser uma ideia de conclusão, pode ser apenas uma explicação. Então, são palavrinhas que ligam ideias. Neste caso, são palavrinhas que ligam duas ações, ok? Então, vamos agora corrigir as ações, as costuras que a gente fez. E lembre-se, cada costura que eu faço, aquela frase, aquele trecho tem que dar um sentido, tem que ter um sentido lógico, ok? Então acompanhem comigo aqui. Então o número 1 está assim. Nas tabas, os índios não faziam coisa alguma. Por quê? Isso ligou a letra B, porque deitavam-se na rede e dormiam. Número 2. As mães indígenas notaram que faltava milho no cesto para moer. Então, enfurnaram-se nas matas. Lembram a procura do milho? 3. As mães só encontravam espigazinhas murchas, logo chamaram os curumins para ajudar. 4. Os garotinhos também colheram muitas e fugiram das mães. Muitas o quê? Muitas espigas. E fugiram das mães para pedir à avó que lhes fizesse um bolo de milho. E o 5. Quando as mães voltaram, ficaram assustadas vendo os filhos subindo pelo ar. Então, resolveram subir atrás dos meninos e cortar o cipó embaixo deles. Então, vamos fazer aqui a nossa correção final e para você fazer a conferência aí no seu caderno. Então, nós temos aqui o número 1 ligado à letra B. Nas tábuas, os índios não faziam coisa alguma porque deitavam-se na rede e dormiam. O número 2 liga à letra D. As mães indígenas notaram que faltava milho no cesto para moer, então enfurnaram-se nas matas. Então, vocês perceberam que o número 1, porque é uma explicação, e o número 2, então, é uma conclusão. Olha a letra C. A letra C se ligou ao número 3. As mães só encontraram espigazinhas murchas, logo chamaram os curumins. Também entra a ideia de conclusão, de explicação. Letra E ligou ao número 4. Os garotinhos também escolheram muitas e fugiram das mães para pedir à avó. Então, aqui ele está dando uma continuidade para finalizar a frase. E a 5, ligou a letra A. Quando as mães voltaram, ficaram assustadas vendo os filhos subindo pelo ar. Então, olha a explicação, olha a conclusão, resolveram subir atrás dos meninos e cortar o cipó embaixo deles. Vou dar um tempinho para você fazer a correção aí. Prontinho, correção feita? Então vamos para a próxima atividade de hoje, que é explorar as palavras. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos explorar algumas palavras do texto, tá? Então as palavras que eu selecionei foram: a primeira, estrelas. A segunda, riacho. Deixa eu pôr aqui, fica mais fácil. E a terceira, curumins. O que será que a gente vai fazer aqui? Bem, por que eu separei essas 3 palavras? Porque agora a gente vai trabalhar com algo que vocês já trabalham bastante na escola, né? Que é a separação de sílabas. Mas só separação de sílabas? Não, nós vamos fazer 2 processos diferentes. O primeiro, nós vamos fazer a separação de sílaba. Porque nós temos que sempre relembrar, porque é sempre importante, é quando eu estou escrevendo e acaba o espaço da linha. E aí, o que eu faço? Eu posso separar em qualquer lugar? Não. Então, por isso que a gente sempre faz alguns exercícios de separação silábica, para ajudar a gente a pensar em como nós vamos dividir essa palavra depois. Ok? Quando eu estou escrevendo lá na minha prática. Então, vamos separar em sílaba, primeiro a palavra estrelas.
Então, a palavra estrelas, ela tem quantas sílabas? Isso, ela tem 3 sílabas. Olha lá, estrelas. Então, isso quer dizer que essa palavra só pode ser separada nesses momentos. Ou depois do S ou depois do E. Não posso separar ela em outro momento, ok? Olha a palavra riacho. Então, a palavra riacho. Ri-a-cho. Ok? Então, a mesma forma, eu só posso fazer a separação dela lá quando eu estou escrevendo, ou depois do I, ou depois do A. Eu não posso separar em outros momentos. Por isso que a gente sempre tem que lembrar da separação da sílaba. Lembra uma dica que a gente sempre dá sobre separação de sílaba, se a gente tem dúvida? Usar o dicionário, ele é super importante. Olha a próxima palavra para a gente separar em sílaba primeiro. Então, eu tenho lá, ó, curumins. Então, fica curumins. O curumins a gente viu que está no plural. Mas se fosse no singular, ele ficaria só a mudança do NS com M no final aqui. Tudo bem? Então, na separação lá, quando eu estou escrevendo, eu só posso separá-la ou depois do U ou depois do segundo U. São as únicas possibilidades que eu tenho. Então, acompanhe comigo no slide essa mesma atividade, agora fazendo essa escrita no caderno, como que ficaria. Então, olha lá primeiro. Eu tenho a palavra estrelas. Então, nós já fizemos a separação da palavra, que eu só posso separar dessas duas maneiras. Ou eu vou fazer a separação no es ou no tre. Então, olha o exemplo. Se está acabando a linha, eu só posso fazer essa separação. Estrelas. Ou trelas. Lembra-se que eu falei? Por isso que a separação silábica sempre vai nos ajudar a pensar quando nós vamos fazer isso na escrita, na prática. Olha a próxima palavra que a gente acabou de fazer, riacho, certo? Então, lembrando, tá lá no final da linha, eu só posso fazer essa separação. Ri-ife-acho ou ria-ife-cho. E lembrando que o nome desse sinalzinho aí é hífen, não é tracinho, não é risquinho, é hífen. E a outra palavra que nós fizemos aqui é curumins. Também, ó, separação em 2 momentos. Só que a gente só divide ela na escrita em 2 partes, ok? A divisão de sílaba, 3 sílabas. Na divisão da escrita, 2 partes. Olha lá, curumins ou curumins. Então, essas são as formas que eu tenho para dividir essas palavras. Então, o importante é sempre eu lembrar como eu vou fazer essas divisões na escrita, na prática da escrita. Por isso que essa divisão silábica nos ajuda e muito. É ela que vai nos ajudar no momento da prática do texto, da frase, da palavra que eu estou produzindo ali naquele momento. Tudo bem? Bom, agora que a gente já fez essas 3 palavras, lembram-se que eu pedi para vocês pegarem o quê? A folha de caderno. Lembram-se disso? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer essas 3 formas que vocês estão vendo aí no slide. Tudo bem? Nós vamos fazer um quadrado, nós vamos fazer um retângulo e vamos fazer um círculo. Tudo bem? Olha só. Então, lembra que eu falei do círculo? Do círculo vocês podem pegar ou um copinho, uma tampinha, algo que seja redondo para que você use como base. No meu caso aqui, eu vou usar a fita crepe mesmo, porque eu preciso de algo redondo, tá bom? Então, vou dar aí um tempinho rapidinho para você fazer essas 3 formas aqui na folha, tá vendo? Eu já fiz, deixa eu mostrar para vocês. Então, vai ficar desse tamanho aqui de vocês, tá? O círculo, o quadrado e o triângulo. Olha como eu fiz rapidinho. Então, você vai fazer rapidinho aí também.
Já desenhou as 3 formas? Ok, então, olha só, se você não quiser recortar agora para colar no caderno, ou se você fez direto no caderno, não tem problema nenhum. Lembre-se de respeitar os limites. Enquanto você fez aí a sua pequenininha, igual eu já tinha feito, eu fiz grande aqui também. Olha aqui, ó, tá? Fiz o triângulo, o quadrado e o círculo. Não ficou bem círculo, mas, né, dá pra gente usar aqui a ideia, né, da forma. Então, agora nós vamos fazer juntos outras palavras. Então, acompanhem comigo aí. Nós fizemos estrelas, riacho e curumins. Agora, nós vamos fazer a palavra negror. Lembre-se primeiro que nós fizemos, separamos em sílaba. Então, ficou negror. Então, agora nós vamos escrever aqui. Lembre-se, nós estamos fazendo a escrita. Pode ser que essa palavra, né, ela seja separada ou não. Então, vamos lá. Olha só, então na minha primeira forma, a palavra negror não se separou. Mas se ela fosse por acaso se separar, ela ia se separar aqui. Igual tá no exemplo de vocês aí. Agora você vai pegar uma outra forma, tá? Então eu vou pegar uma outra aqui. Então a segunda palavra que nós temos lá é singela. Então nós podemos separar em quais momentos a palavra singela? Isso, lá, eu tenho 3 sílabas, então eu só posso fazer separação aqui em 2 momentos. Ou depois do I, ou depois do E. Ou depois do N, ou depois do E. Então vamos ver se vai acontecer isso. Mas vamos imaginar que a minha linha começou aqui. Vamos ver onde que a gente vai poder separar. Ó. Estão vendo aqui? Então se a minha começou aqui com pouco espaço, eu tenho que ir no espaço de baixo, ó. Ok? Tudo bem? Agora, se você começou aqui e não teve separação, não tem problema nenhum. Eu só estou fazendo exercício para nós vermos onde nós podemos fazer a separação dela em 2 partes. Aí vamos fazer também no terceiro, né? Mas no terceiro, vamos ver qual palavra nós vamos usar. Tabas. Então, nós temos a palavra tabas. Então, nós podemos só separá-la em 2 partes. Então, vamos começar lá. E aqui, como que eu faço? Olha só, meu espaço é bem pequenininho. Então, vamos lá, ó. Tá. Tabas. Ok? Muito bem. Então, agora pegue de novo outra forma lá. E vamos para mais uma palavra. Rebrilhavam. Então, rebrilhava eu posso separar em 1, 2, 3, 4 partes. Então, ela tem 4 sílabas. Mas aqui eu só consigo separar em 2. Então, vamos começar. Como aqui eu não tenho muito espaço, eu vou começar embaixo. Mas se eu tivesse mais espaço aqui, por quê? Se eu vou colocar o ré aqui, vai passar da linha. E lembre-se que eu não posso fazer isso. Então, se sobrar um espacinho aqui, não tem problema. Então, como que vai ficar? Rebrilhavam. Olha só. E se caso eu precisasse separar? Então, eu poderia fazer a separação, né? Numa linha, brilhavam no outro. Brilhavam no outro e assim por diante. Só onde há separação de sílaba. Olha o próximo. Buliçosos. Buliçosos eu vou escrever aqui, ó. Então, nós vamos fazer a continuidade para ver. Tudo bem? Então, buliçosos eu posso separar em buliçosos. Ela também tem 1, 2, 3, 4 sílabas. Só que aqui eu só consigo fazer a separação em 2 partes. Vou fazer igual eu fiz aqui. Já que a gente começou fazendo assim, então vamos começar com buliçosos aqui, ó. Lá no final, ó. Buliçosos. Estão vendo aqui? Onde que eu fiz a separação? Aqui podia? Se a gente tiver separação silábica, sim. Muito bem. Nossa penúltima palavra, espigazinhas. Então, espigazinhas, olha lá, eu posso separar em espigazinhas. Olha quantas sílabas que eu tenho. Então, só nesses momentos eu posso fazer separação silábica. Mas aqui, nós vamos separá-las aqui em mais de 2 partes. Então, na primeira linha vai separar e aqui provavelmente vai separar, porque é uma palavra grande. Então, vamos lá.
espigazinhas. Não precisou, olha só, minha letra é grande, mas deu. Quase que eu pensei que ia precisar fazer novamente outra separação. Então não foi necessário. E a nossa última palavra, tagarela. Olha lá, tagarela vai separar também, né? No tagarela. E como que vai ficar? Eu vou fazer em algum que precise. Vou fazer aqui, ó. Vou começar no final, só pra gente treinar um pouquinho. Então vamos fazer o tagarela. Ó, lá. Estão vendo que eu separei aqui, certo? Quase não deu também. Você também deve ter separado aí, ok? Então agora, para a gente continuar, nós fizemos alguns exemplos juntos. Agora você vai fazer sozinha por meio de um ditado. Só que o ditado é um ditado de imagens. Eu vou dar um tempinho, você vai olhar a imagem e vai escrever ela aqui nas suas formas. Pode escrever uma em cada forma, pode começar escrevendo do final, aí você que vê. Lembrando, na separação nós temos que fazer isso em apenas 2 partes. Tudo bem? Então vamos à obra. Muito bem! E aí, o ditado de imagem, escreveu todas? Quais imagens nós temos aí? O morcego, o colibri. Lembra-se que são algumas palavras associadas ao texto ou, né, do texto. Milho, onça e escorpião, certo? Então, agora nós vamos ver como que nós podemos fazer essa separação que nós fizemos aqui no momento da escrita. Lembre-se, só posso fazer em 2 partes, tudo bem? Então, vamos acompanhar comigo aqui. Então, a primeira palavra é morcego. Então, eu poderia separar ela de 2 maneiras diferentes. Mor-hífen-cego ou morcego. Olha a segunda, colibri. Então, eu também tenho 2 maneiras de fazer a separação na escrita. Co-hífen-libri ou coli-hífen-bri. Então, vocês vejam que as palavras elas têm 3 sílabas, mas na hora da separação na escrita ali, né, na nossa experiência escritora, a gente tem que sempre pensar que eu só posso separá-la em 2 maneiras, tudo bem? Vamos para a próxima? Então, nós tínhamos as 2 outras, que era milho e onça. Essas aqui são mais fáceis, porque essas palavras nós temos apenas 2 sílabas. Então, se eu só posso separar em 2 partes, eu só posso separar desta forma. Mi, hífen, lho e a onça. On, hífen, sa. Ok? E a última, escorpião. Então, escorpião é uma palavra um pouco maior. Então, vamos ver que nós podemos separá-la de 3 maneiras diferentes, né, no momento da escrita. Então, nós podemos separá-la dessa forma. Corpião, escor, peão e escorpi, ão.
Então, vocês estão vendo que a palavra escorpião, ela tem muito mais sílabas. Mas sempre lembrando, pessoal, que quando eu faço a separação no momento da escrita que está acabando a minha linha, né, para não ultrapassar a margem, a gente tem que pensar que eu só posso separar ela em duas partes, tudo bem? E a separação de sílaba me ajuda nesse sentido, ok? Correção feita, então vamos para a nossa próxima atividade, que é por dentro do texto. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos analisar algumas passagens do texto, tá? Então vamos imaginar que uma narrativa ela desenvolve-se por meio de fatos ou ações que dão origem a outros fatos e ações. E isso nós chamamos de causa e chamamos de consequência. Então é um fato que vai dar consequência a outro fato. Uma situação que dá consequência a outra. Olha só o exemplo que eu trouxe para vocês. Falta milho na aldeia. Isso é uma causa. E qual foi a consequência disso? Olha lá, as mulheres entram na mata à procura de espigas. Então eu tive uma causa, acabou o milho, não tem mais. Então qual que foi a consequência disso? Foi a atitude que elas tiveram um dia atrás. Olha como aconteceu exatamente no texto. Elas notaram que faltava milho no cesto para moer. Enfurnaram-se nas matas sob um gostoso sol amarelo. Então, eu tirei exatamente como aconteceu no texto. Então, a parte que está em vermelho ali, que é a primeira parte, é a causa, ok? Falta de milho. E qual foi a consequência? O que teve como consequência disso? Elas tiveram que ir atrás de mais milhos na mata. Tudo bem? Então, essa é a atividade que a gente vai fazer. Esse é o exercício de pensar na causa e na consequência. Mas o que você vai fazer? Então, para cada atividade, você vai ter a causa, ok? E aí, nós vamos depois pensar na consequência. Então, eu vou dar sempre um tempinho para você colocar a causa e a consequência. Você vai escrever do seu jeitinho aí, para cada situação. Então, olha o primeiro aqui. Nós vamos fazer juntos. Qual é a causa? As mulheres indígenas acham que os curumins dão sorte. Isso é causa. E qual foi a consequência que aconteceu lá no texto? Então, essa é a primeira situação. E qual foi a consequência disso? Elas vão buscar os curumins para ajudá-las a encontrar milho. Então, primeiro elas acham que eles dão sorte. E qual foi a consequência disso? Trouxeram os curumins para ajudar. Certo? Então, vocês viram que não está exatamente como que está escrito no texto. A gente vai escrever com as nossas palavras. Tudo bem? Então, a próxima é com você. Então, a nossa causa da próxima é: os curumins encontram espigas. Você vai me dizer qual é a consequência disso. Um tempinho. E aí, registrou? Qual é a consequência? Então, a causa é: os curumins encontram espigas. Qual que foi a consequência quando eles encontraram espiga? Olha lá, as mães dos curumins colhem as espigas. Lembram-se que primeiro eles fizeram isso, né? E depois eles tomaram outra atitude, certo? Mas primeiro foi essa. Vamos para o segundo lá? Nós temos outra causa.
Os curumins voltam para a taba e pedem à avó que faça um bolo de milho. Isso foi a causa. E qual que foi a consequência disso? Pense aí. Registrou aí? Então, os curumins voltam à taba e pedem à avó que faça o bolo de milho. Lembra? Eles fugiram das mães e foram lá. Essa foi a causa. E qual foi a consequência disso? Essa aqui estava fácil, né? Que eles comeram o bolo todo. Então, a avó fez o bolo. Qual foi a consequência do bolo ser feito? Comeu o bolo. Vamos para mais uma? Então, a próxima causa que você vai relembrar lá é: os curumins sentem medo das mães. Tudo bem? E qual foi a consequência desse medo das mães? Pensou? Registrou aí? Lembre-se, você vai registrar do seu jeito, a gente só vai corrigir aqui porque o importante é a ideia. Então, a causa foi: os curumins sentem medo das mães. E qual foi a consequência disso? Isso mesmo, eles pediram para os colibris o quê? Amarrarem lá o cipó no céu e eles subirem, né? Então, eles resolveram subir por um cipó amarrado ao céu pelos colibris. Vamos para mais uma? Então, a próxima causa é: as mães sobem atrás dos filhos e cortam o cipó. E qual foi a consequência dessa ação?
Muito bem. Então, a causa é as mães sobem atrás dos filhos. E lembra qual que foi a consequência desse ato? Olha lá comigo. Os curumins não podem mais descer e viram estrelas, e as mães viram onças. E lembre que essa passagem é a consequência quando as mães caem, né? Lembram-se disso? Que elas estavam nervosas, assustadas, elas caem. Tudo bem? Bom, então antes de nós encerrarmos nossa aula de hoje, vamos para o nosso último item, que era o Você Sabia, que são aquelas curiosidades que a gente traz para vocês todo finalzinho da aula, ok? Então a curiosidade de hoje é, você já olhou para o céu e pensou o que tem lá em cima? A gente já conversou, acho que até um pouquinho sobre isso, né? Então nós podemos desvendar os mistérios dos astros com os instrumentos que a humanidade criou. Quais são esses instrumentos? Olha lá, são os instrumentos chamados telescópios. E eles têm de várias maneiras que vocês estão vendo, né? Desde aquele que a gente usa, né? Que é mais fácil da gente usar, até aquele enorme ali, né? Para ver grandes distâncias, ou ver muito mais de perto alguns astros que nós temos no céu. E nós temos as lunetas, que é aquela doméstica, que, né, que a gente pode colocar em qualquer janela que a gente consegue observar também os astros. E lembre-se, quando a gente fala em astros, já que a gente está falando de um deles, são as estrelas, não é mesmo? E a gente tem um que é bem próximo a nós, que é o Sol, que é a estrela mais próxima. E isso que o Sol não é uma das maiores, ele é ainda um tamanho médio, ok? E se você sabe, né, que nós temos esses telescópios, lunetas, uma forma da gente olhar o céu, nem sempre a gente tem isso a nosso, né, dispor, fácil. Mas você sabia que aqui na nossa cidade a gente pode fazer a observação do céu? A gente tem no planetário, ali no Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba. Então aqui, nesse Colégio Estadual, ele tem um planetário que você pode agendar visitas. É claro que neste momento está fechado, né, que nós sabemos, mas quando tiver interesse, dá para entrar em contato com eles e vocês fazerem observações do céu, né, à noite, porque é um horário bom, porque está tudo escuro, que é mais fácil de fazer as nossas observações, ok? Então, na nossa aula, fizemos bastante coisa hoje, né? Refletimos sobre algumas situações e acabamos por aqui. Use sempre máscaras, tá? E até a próxima aula.